Sul de Minas com o objetivo de ajudar os eleitores a analisar melhor cada candidato. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio diante de representantes das coligações. As perguntas foram elaboradas por nosso departamento de jornalismo com base nas propostas de governo apresentadas pelos candidatos e publicadas no site do Tribunal Superior Eleitoral. E no caso do entrevistado de hoje, também com base em acontecimentos atuais observados no município. A duração de cada entrevista é de 1 hora, com 3 intervalos. Nós faremos uma pergunta inicial para o candidato e depois sortearemos cada tema. Nosso entrevistado de hoje é Eduardo Carvalho, o Corujinha. Ele é casado, tem 49 anos, é médico e o atual prefeito de Varginha. É do Partido dos Trabalhadores. Nas informações que constam no site da Justiça Eleitoral, apresentou patrimônio de R$ 338.509 e fixou limites de gastos na campanha em R$ 1.300.000. Corujinha foi secretário municipal da Saúde de 2001 a 2004, vice-prefeito de 2005 a 2008 e prefeito desde 2009. Candidato Eduardo Corujinha, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Itatiaia. Bom dia, Estela. Bom dia a todos os funcionários e amigos aqui da querida Rádio Itatiaia. Uma rádio que veio, inclusive, no nosso governo, e a gente fica muito feliz de estarmos comemorando, né, esse sucesso de vocês, e também um grande abraço a todos os ouvintes, não só de Varginha, Eloy Mendes e de todo o sul de Minas. Prefeito, por que algumas obras andam devagar? Um exemplo da Avenida Otávio Marques de Paiva e do ginásio ao lado do Melão, e outras obras são concluídas tão rapidamente como a UPA e o PSF do Corsete. O que acontece dentro da administração pública que gera essa diferença no andamento das obras? Muito bem, Estela. É importante lembrar que as fontes de recursos de determinadas obras, muitas vezes elas são distintas. Quando você cita a questão do Otávio Marques, ela envolve não só recursos vinculados ao Estado através de um projeto de financiamentos estaduais, mas também em relação ao acompanhamento de outros órgãos paralelos, na questão ambiental, na questão de drenagem de águas fluviais, que é uma obra fundamental para que a gente possa completar um dos ciclos nossos, que é a minimizar os impactos do trânsito hoje. Lembramos que há 10 anos atrás tínhamos 12 mil veículos, hoje extrapolamos 70 mil veículos. É uma obra que precisa ser completada, e nesse sentido a justificativa do tempo dela envolve todas essas questões do ponto de vista ambiental, questão inclusive de retomada de processos licitatórios distintos para essa área. Quando você fala do PSF, igual você citou, né, do Corsete, que também é uma grande obra com captação de recursos externos junto ao governo do estado, onde essa área, logicamente com contrapartida municipal, onde nós cedemos não só o terreno, como também a agilização para que ela fosse, inclusive na área de saúde, por eu ter sido secretário de saúde, ter acompanhado todo o progresso de Varginha junto aos órgãos competentes estaduais, não só o estado como o governo federal, natural que houve uma agilidade maior, porque são convênios distintos. Então, essa é mais uma explicação. Os processos licitatórios, quando eles ocorrem, algumas obras, igual já foram citadas em outras, muitas vezes as empresas colocam valores baixos para ganhar a concorrência, para ganhar aquele processo licitatório. Em algumas situações, elas, no meio do processo, pode ocorrer em função de várias situações dentro da própria empresa, e isso faz com que nós tenhamos esse acompanhamento, tenhamos às vezes que rescindir um contrato por uma questão de não cumprimento de metas e de tempos, e isso naturalmente causa um certo desconforto, e é muito comum no serviço público. Não que nós desejamos isso, mas quando a gente fala em torno de 20 ou 30 obras com recursos em torno de 200 milhões de reais, é natural que uma ou outra dê um certo desgaste, igual essa que você citou, mas está dentro de uma estatística totalmente justificável. Nós vamos partir agora para o sorteio dos temas. Itatiaia nas eleições 2012. O nosso primeiro tema é o social.
Vamos lá. Prefeito, o senhor tem projetos para a instalação de mais unidades do restaurante popular? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós já temos inclusive captado recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para que a gente instale mais uma unidade, e esse local inicialmente está direcionado para a região do Sion, a região do Padre Vitor, para beneficiar realmente as pessoas que têm as suas carências num bairro extremamente populoso. É importante lembrar que o primeiro restaurante popular instalado aqui foi graças ao apoio total do então ministro Patrus Ananias, extremamente ligado ao governo federal, foi ministro do governo Lula, onde nós temos um alinhamento muito grande. É nesse sentido que nós já confirmamos essa execução dessa obra, lógico que passa por todos aqueles processos de edital, de licitação, que é um pouco burocrático, mas já está encaminhado. Mas não é possível ainda falar de o local exato de instalação e o prazo? Sim, na verdade o local é muito próximo da creche ali do Padre Vitor, né? Um local da prefeitura. Então o local é esse. O processo de abertura de editais para licitação ainda esse ano, eu comento isso para disparar esse processo ainda esse ano e terminar. Normalmente uma obra desse porte, ela já gira em torno de 6 a 8 meses. Ok, mais um tema. A Itatiaia não perde voto. Vamos falar agora sobre segurança pública. Prefeito, a Guarda Municipal, ela está impedida de atuar no trânsito. O senhor pretende buscar junto ao Ministério Público a revogação dessa decisão ou, na sua opinião, o trânsito é melhor que seja gerenciado pela Polícia Militar? Não, de maneira alguma. Essa ação, inclusive, já o fizemos, não para o próximo ano, mas de imediato, quando nós soubemos dessa decisão, nós imediatamente entramos com mandado de segurança para revogar essa decisão, porque o que queremos fazer com a Guarda Municipal, que é uma das melhores guardas municipais do Brasil, é colaborar. Sabemos que a parceria entre os órgãos de segurança, inclusive o trânsito, é muito comum no nosso governo. A prefeitura, ela tem convênios com a Polícia Militar, com convênio com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, e a Guarda Municipal vem na nossa avaliação só para somar. Não queremos ter nenhuma outra dúvida, até porque hoje ela é reconhecida nesse sentido, tanto que a população, nesse aspecto, ela sente falta. Por isso que imediatamente, não só pelo belo serviço que fazia, mas como também a gente acredita que é uma interpretação jurídica, e nós imediatamente entramos com mandado de segurança para revogar isso. Mas, novamente, eu busco a questão de prazos. O Ministério Público já deu alguma posição? Num primeiro momento, houve um indeferimento dessa solicitação. Lógico que existem outras instâncias que estamos cobrando para que seja feito igual já ocorreu também em outras cidades. Um grande exemplo é Belo Horizonte, que também passou por esse mesmo processo, e o bom senso também dos juízes e desembargadores encaminharam para retomada dessa ação. Agora, temos que lembrar que a Guarda Municipal, ela tem uma função muito importante, não só na questão do patrimônio do município, mas como na questão da segurança ambiental, na questão da educação, não só do trânsito, que é o que você perguntou agora, como também em campanhas de conscientização sobre questões de droga, o apoio que se dá também à nossa Secretaria de Bem-Estar Social, porque há uma integração muito grande com os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, em parceria também com espaços públicos onde há uma movimentação de pessoas que naturalmente precisam da segurança, como rodoviária, UPA, né, que é uma grande obra que tem uma presença de pessoas com muito fluxo, também nos nossos hospitais, como Bom Pastor e Regional. Ok, nós vamos para mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar sobre economia. Candidato, o aeroporto de Varginha, ele tem sido importante para as empresas aqui da região. Mas e o novo terminal de passageiros, como que está a obra? Bom, essa obra já há uma previsão para ser inaugurada agora no dia 17 de setembro. É uma conquista muito grande, porque não adianta nada anteriormente imaginarmos ter terminais sem um fluxo de pessoas que justificasse aquela grande obra.
Então queremos lembrar que hoje em torno de 60 a 70 mil pessoas ano participam daquela movimentação, facilitando o transporte de passageiros, mas principalmente atraindo grandes empresas. Acaba sendo um grande diferencial, mas de uma forma competitiva, fazendo com que algumas passagens, principalmente para as grandes capitais, em alguns momentos podem ser compradas por valores como 60, 70, 80 reais, que facilitam muito. Agora, um objetivo muito grande nessa linha que você citou do aeroporto é porque, além de ser um atrativo para grandes indústrias, ela também é um portal para o sul de Minas. Portal na questão turística, estamos pleiteando ser uma subsede da Copa do Mundo, e ser uma subsede, ela faz com que a nossa região, onde tem grandes atrativos turísticos como Furnas ou também as nossas instâncias hidrominerais, precisam ter um local que receba esses passageiros, e o nosso terminal associado com outras linhas que estão vindo, e que nós que fomos lá na Trip, que hoje agora é Azul, que está tendo uma incorporação, e eu já estou aqui de antemão para o início do próximo ano com linhas para Brasília, passando por Campinas, e a gente comemora isso. Muito, muito, muito gostoso falar sobre essas conquistas. São 11h13, nós vamos fazer um intervalo, voltamos em 3 minutos com a entrevista com o candidato à reeleição, Eduardo Corujinha. Até já. Estamos apresentando Itatiaia nas eleições 2012. Se não fosse o LFG, hoje eu não seria defensor público do Estado de Minas Gerais. Este é o Marco Túlio, que tinha como objetivo conquistar um alto cargo público na área jurídica. E com o apoio da LFG, foi aprovado para a Defensoria de Minas Gerais. A rede LFG possui aulas telepresenciais, altos índices de aprovação e um corpo docente especialista. Faça como o Marco Túlio. Acesse lfg.com.br e conquiste uma carreira pública. LFG 3223-5362. Alfenas, Campo Belo, Pouso Alegre, São Lourenço e Varginha. Saúde é o que nos move, é o que nos mantém vivo. Às vezes você nem percebe, mas ela está bem aí, o tempo todo. E é assim que deve funcionar um plano de saúde de verdade. Você não percebe, mas ele está com você o tempo todo, bem ali, do seu lado. E é assim que funciona o Serpran. Plano de Saúde Serpran. Cuidar de você é a nossa maior qualidade. Sorria, meu bem, sorria. É o William Prefeito, é o 12 no peito, nesse a gente confia. Vote 12. Se não fosse o LFG, hoje eu não seria defensor público do Estado de Minas Gerais. Este é o Marco Túlio, que tinha como objetivo conquistar um alto cargo público na área jurídica. E com o apoio da LFG, foi aprovado para a Defensoria de Minas Gerais. A rede LFG possui aulas telepresenciais, altos índices de aprovação e um corpo docente especialista. Faça como o Marco Túlio. Acesse lfg.com.br e conquiste uma carreira pública. LFG 3223-5362. Alfenas, Campo Belo, Pouso Alegre, São Lourenço e Varginha. Se sua obra precisa de ferragem armada e barras retas, procure Princesa do Sul, ferro para construção, ou ligue 3214-6888. Moda, design, conforto, estilo inovador. Parâmetro, calçados e acessórios para homens de bom gosto, que valorizam a qualidade. Rua Presidente Antônio Carlos, 726, Varginha. Vote 12! Aqui quem fala é o William, candidato pelo 12. Venho pedir o seu apoio, o seu voto, para juntos fazermos um Eloy Mendes cada vez melhor. Eloy Mendes não pode parar. Vote 12! IP Hosting, hospedagem e desenvolvimento de sites. Ligue 3212-8205. Móveis em 10 vezes sem juros no carnê. Só as lojas IM tem pra você. Tem guarda-roupas casal 6 portas, 6 gavetas por apenas R$699. Ou 10 vezes de R$69,90 sem juros. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, tampa em granito, só R$499. Ou 10 vezes de R$49,90 mensais. E é tudo sem juros no carnezinho. Lojas IM, vendendo barato o ano inteiro. Lojas IM. Voltamos a apresentar Itatiaia nas eleições 2012.
11h16, voltamos com a entrevista com o candidato à reeleição, Eduardo Corujinha. Essa entrevista está sendo transmitida também pelo nosso site e a partir da tarde de hoje vai ficar disponível em áudio e vídeo para você rever quando quiser. O endereço é itatiaiasuldeminas.com.br. Nós vamos fazer o sorteio de mais um tema. A Itatiaia não perde voto. Vamos falar sobre trânsito. Candidato, a mudança no trânsito que a gente vê já em alguns pontos da cidade, como ela foi definida? Bom, a pergunta é muito importante até para que as pessoas entendam que foi feita uma consultoria onde detectou-se alguns gargalos e algumas necessidades, igual nós citamos anteriormente, sobre o fluxo de veículos que temos na nossa cidade. Varginha hoje atrai um fluxo de veículos muito grande também da região e detectou que algumas entradas da cidade, principalmente na Francisco Navarra, culminando aqui próximo da gente aqui na nave do ET e direcionando para a rodoviária, fossem mão única, para que houvesse um fluxo rápido de veículos, não só dos veículos, como também do transporte coletivo. Para que isso ocorresse, e estamos fazendo isso de uma forma racional, de uma forma tranquila. Por quê? Porque paralelamente você tem que trabalhar os fluxos de volta. Por isso que as pessoas que moram ou trafegam nos bairros como Vila Bueno, Canaã, Jardim Andere, Vila Pinto, enfim, têm observado as mudanças em relação à sinalização de mão e contramão, para que houvesse já um preparo nesse sentido. Isso tem que ser feito, Estela, de uma forma cronológica. Não há nada e nenhuma outra ambição pré-eleitoral nesse sentido, como eu já escutei em alguns momentos, porque é uma obra muito grande, envolve também uma questão de educação e também de sinalização com placas sinalizativas dos nossos grandes prédios públicos, para as pessoas que moram aqui em Varginha, tudo bem, elas já conhecem o trânsito, mas as pessoas que às vezes querem ir na UPA, por exemplo, não precisam entrar dentro da cidade, elas podem ir pela Celino Ottoni, ou quem quer ir para a Prefeitura Nova, possam ir pela Avenida do Contorno, porque muitas vezes as pessoas ainda entram dentro do centro e a gente percebe que é uma sobrecarga, e esse é o motivo. Além disso, muito próximo aqui da nave do ET, direcionando para o Novo Horizonte, foi uma das primeiras perguntas que você fez, vai facilitar muito esse fluxo, e sempre lembrando que o grande objetivo nosso é a preocupação também com o pedestre. E o pedestre tem que ter uma segurança, e estamos fazendo várias ações, como passagens de níveis elevados, envolvendo também esse conjunto com o transporte coletivo, para ele ser mais rápido e futuramente podemos ter, inclusive, diminuições ou tarifas mais racionais, como elas hoje são, porque muitas pessoas não entendem que a Prefeitura viabilizou a gratuidade em torno de 9 a 10 mil alunos da rede municipal e estadual diária, além das pessoas acima de 65 anos, como também das pessoas que têm os seus direitos em função de deficiência física. Por isso que eu faço essa explicação e a integração do trânsito com o transporte. Ok, mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Administração. Vamos lá. Candidato, o seu governo fez há algumas semanas convênio de aluguel de vários veículos para uso das secretarias e da Guarda Municipal. É vantagem terceirizar serviços públicos? Em algumas situações elas são quase que obrigatórias para que alguns serviços essenciais não sejam interrompidos. Quando nós falamos de terceirização de frota, principalmente para dar suporte à saúde, e aí leia-se o que nós chamamos de TFD. É uma sigla chamada Tratamento Fora de Domicílio. Mesmo que em Varginha nós tenhamos implantado inúmeros serviços inéditos que antigamente, antes de 2001, não existia, né? E aqui a gente vai falar de cirurgia cardíaca, de UTI pediátrica, ou melhor, de UTI neonatal, banco de leite, casa da gestante, essa questão do acelerador linear para o tratamento oncológico no Hospital Bom Pastor. Muitos avanços nós tivemos, mas ainda existe algumas especialidades que são por motivos técnicos, né? Porque existem especialistas, às vezes poucos especialistas no Brasil, e nós temos que levar nossos pacientes para lá.
quando esses pacientes vão, junto com famílias e tudo mais, eles não podem correr o risco de ter algum problema em relação ao veículo relacionado à manutenção, porque é uma coisa extremamente dinâmica. Então, nesse aspecto, se justifica, assim como também na guarda, envolvendo segurança, inclusive para dar condições, não só para o paciente, quando eu falei de saúde, mas como também aos funcionários, os nossos colaboradores, para que eles tenham segurança e melhor qualidade de trabalho. Nesse caso, então, a empresa que alugou os veículos para a prefeitura, ela dá toda a manutenção? Sim, essa é a grande diferença, para que a gente tenha de uma forma imediata, se houver algum tipo de problema, a substituição imediata de veículos. Isso eu acho muito produtivo, principalmente focando na questão de saúde, que não pode esperar. Carros, então, circulando sempre em boas condições. Sem dúvida nenhuma. Esse é o grande objetivo e as explicações são essas. E já que a gente está falando de terceirização, prefeito, eu queria colocar mais uma pergunta a respeito desse assunto. O senhor acha que é uma boa ideia terceirizar a administração do terminal rodoviário e do aeroporto? Olha, quando nós falamos do terminal rodoviário, nós temos um entendimento que nessa primeira análise, até porque estamos no governo, nós percebemos que ele é autossustentável. Não queremos fazer com que, com uma terceirização, os serviços ali prestados, principalmente envolvendo taxas, sejam muito superiores. Quando a gente fala do aeroporto, que é uma coisa nova, e nós estamos comentando porque agora estamos vendo a demanda, agora estamos vendo e percebendo, inclusive com as empresas que estão nos procurando em função disso, que ainda não é o momento para isso. Até para que a gente, mudando para um novo terminal do aeroporto, que eu estou citando, vai ter uma nova realidade, porque nossa grande meta agora para 2013 é mudar a nossa categoria da nossa pista, de nível 2 para 3. O que significa isso? São aeronaves maiores, inclusive aeronaves com possibilidade de carga, mas principalmente de passageiros. Só a partir desse fluxo definido durante 6 a 8 meses você pode fazer uma média e avaliar essa necessidade ou não. Mas, Corujinha, você falou agora há pouco de circular carros em perfeitas condições, porque é um serviço terceirizado. Se terceirizar, então, a rodoviária, ela não vai ficar sempre em boas condições? Sem dúvida nenhuma, é uma interpretação. Só que hoje, o grande objetivo nosso, até para que não tenhamos a preocupação em relação a grandes valores, porque isso é repassado para o público. Muitas vezes a prefeitura absorve, até porque somos um projeto social, como, por exemplo, o restaurante popular, por exemplo. É um ótimo projeto. Mas poucas pessoas sabem que quem custeia mais de 2/3 desse custo é o município. Então, equipes ou projetos sociais como o nosso, muitas vezes absorve esse custo para que ele não seja transferido para o usuário. Ok, mais um tema. Vamos falar agora sobre educação. Corujinha, Varginha passou a ser, nos últimos anos, uma cidade universitária. Tem benefícios, mas também tem desafios, né? Da vinda dessas universidades para cá. O senhor destaca quais os desafios e quais os benefícios? Bom, os benefícios inicialmente são imediatos, até porque a vinda da Universidade Federal para cá, que foi uma conquista nossa, fui eu, junto com o Mauro, eu sempre faço essa relação, principalmente a Unifal, que fizemos os primeiros contratos e contatos, fazendo com que a Universidade Federal viesse para cá. Quando ela vem, ela agrega também benefícios a universidades particulares. E essa vinda facilita muito para as pessoas que vêm de fora, consomem aqui, moram aqui, muitos deles, ou trafegam aqui. O que eu quero dizer em relação a benefícios é por quê? Porque vamos falar do funcionalismo público, que precisa estar sempre capacitado. Com isso, você tem a oportunidade de fazer cursos de extensão, de mestrado, doutorado, nas próprias faculdades aqui, facilitando essa questão de morar aqui, não precisar se deslocar e gastar mais para isso. Um grande desafio que nós temos é fazer o perfil dessas universidades dentro da nossa realidade local, dentro do que Varginha hoje se pretende ser. Hoje, Varginha, ela não está só vinculada à questão do café.
como a questão da exportação do café. Então isso identifica algumas universidades com esse ramo de comércio exterior e tudo mais. Outra linha que a gente quer é fazer, e Varginha hoje é assim, na questão de ser um grande centro de distribuição. Nós estamos vendo a instalação aqui de dos maiores centros de distribuição da Polishop da região sudeste do Brasil. Logicamente, isso precisa ter uma mão de obra envolvendo também comércio, envolvendo logística, envolvendo cursos que trabalham a questão administrativa e também comercial, contábil. Isso é interessante porque integra com as faculdades que a gente tem aqui. Nós estamos trabalhando hoje com o perfil da questão da Copa do Mundo, das Olimpíadas, está vinculado diretamente à questão turística. Por isso que nós temos parcerias e estamos estimulando as universidades locais a trabalhar em cursos e nessa linha de turismo, nessa linha de relações interpessoais. E eu falo isso porque é um desafio gostoso de se ter, porque as universidades veem que Varginha é a melhor, para mim, eu falo isso com muito orgulho, melhor cidade do sul de Minas, e ela tem os seus desafios e precisamos capacitar uma mão de obra, e a universidade faz isso. É um desafio gostoso. O senhor falou em capacitação do funcionalismo público. A própria prefeitura pode oferecer bolsas para os funcionários? Sem dúvida nenhuma. A universidade federal aqui, que nós trouxemos, que é a Unifal, junto com outras universidades, hoje o mercado faz a vinda das universidades e também dos cursos à distância, educação à distância. E é importante ela ter essa sede aqui em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, fazendo com que esses cursos eles fiquem mínimos ou custeados pela prefeitura em valores racionais, para que isso não seja transferido para o bolso do funcionário. E também não é só do funcionário da prefeitura, não, é de todas as empresas que hoje sediam aqui em Varginha. Ok, 11h28, nós vamos para mais um intervalo, voltamos dentro de 3 minutos com a entrevista com o candidato à reeleição, Eduardo Corujinha. Até já. Estamos apresentando Itatiaia nas eleições 2012. Quer ver sua casa brilhando? Então aproveite o Festival de Metais da ABC da Construção. Tudo para sua casa ficar ainda mais bonita. Torneira Deca cromada Link, só 10 de 18,99. E mais, azulejo extra Ideale grande formato, só 10 de 1,39. Tudo em 10 sem juros no carnê, cheque ou cartão. Assim fica fácil. Bota fácil nisso. Festival de Metais da ABC da Construção, em Varginha, Avenida Princesa do Sul, 2225. O Brasil trabalha para garantir a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Com o plano Viver Sem Limite, as moradias do Minha Casa Minha Vida já são adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência e também oferece 150 mil vagas em cursos profissionalizantes do Pronatec para que elas tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Acesse brasil.gov.br/Viver Sem Limite e conheça todas as ações. Viver Sem Limite, sem barreiras, o país fica melhor para todos. Governo Federal. Pintar a casa de azul, o quarto da sua princesa de cor de rosa ou de amarelo para combinar com a primavera. E sabe onde encontrar a melhor tinta para colorir a sua vida? Nacional Tintas, em novo endereço, Praça Marechal Floriano 98, em frente à nave, no centro de Varginha. Nacional Tintas, sua vida mais colorida. 3222-6009. Ressonância magnética é com a Ressoar no Hospital Humanitas. Equipamentos de última geração, profissionais capacitados e especializados para melhor atendê-los. Ressonância magnética é no Hospital Humanitas, em Varginha. Fone 3222-9677. Do sul de Minas para o mundo, assim nasceu a KP, uma empresa inovadora de cosméticos feitos à base de café, com uma linha de produtos diferenciada que inclui hidratantes, linha capilar, tints, perfumes e muito mais. A KP traz em sua essência toda a força e vitalidade do café. Faça uma pausa e conheça nossas lojas em Varginha, na Presidente Antônio Carlos 811 e em Três Pontas, na Praça Cônego Vitor 193. KP, sinta na pele toda a energia do café. Eloy Mendes te espera de braços abertos. 8ª Expoem.
De 13 a 16 de setembro, na Praça de Eventos. Dia 13, show com Tonho do Prado e banda. Dia 14, Edson e Hudson, mais trio elétrico. Dia 15, Henrique Diego. E dia 16, Grupo Molejo. Rodeio todas as noites. 8ª Expoem. Pacotes antecipados em Eloy Mendes, no Clube Eloy Mendes. Em Varginha, Gallery Lanches. Em Paraguaçu, na Sorveteria Estação Verão. Informações pelo 3264-1300. Promoção exclusiva. Itatiaia. Voltamos a apresentar Itatiaia nas eleições 2012. 11h31. Voltamos com a entrevista com o candidato à reeleição, Eduardo Corujinha. Esta entrevista está sendo transmitida também pelo nosso site e a partir da tarde de hoje vai ficar disponível em áudio e vídeo para você rever quando quiser. O endereço itatiaiasuldeminas.com.br. Vamos ao sorteio de mais um tema. A Itatiaia não perde voto. Esportes. Vambora. Não preciso nem perguntar se o senhor gosta, né? O senhor é um atleta, é um esportista. Na verdade, ficamos felizes, né, de ser identificado dessa forma. Eu, como secretário de saúde que fui, sempre trabalhei no conceito de esporte através, ou melhor, saúde através do esporte, além dos benefícios que a gente tem, não só para a sociedade, né, começando desde as crianças até a terceira idade. Continua praticando algum esporte, candidato? Quando dá tempo? Quando dá, sim. O ciclismo ainda? Outro? A gente tem o ciclismo, né, mas muitas vezes isso demanda um tempo, eu não tenho essa oportunidade nesse momento, principalmente agora na campanha, mas como a gente acorda muito cedo, em alguns momentos a gente faz a nossa caminhada, adoro futebol e também muitas vezes eu não consigo fazer, mas a gente consegue não jogar, mas fazer com que as pessoas divirtam através do futebol e nós vamos falar sobre isso. E no futebol, qual que é o time do coração? Hoje é o Boa, mas do meu time do coração, todos sabem, é o Fluminense. As cores são iguais, né? O Boa e o Fluminense são as mesmas cores, tricolores. É uma gostosa coincidência, mas sou apaixonado, mas gosto de ver o nosso estádio vibrando, independente de qualquer time que vem aqui. Só agora eles estão vindo, sem R$1 da prefeitura, isso que é importante. E no domingo agora nós temos, por exemplo, Cruzeiro e Vasco. Uma situação inédita, sem R$1 da prefeitura, gente. Isso tem inúmeros exemplos iguais a esse e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar do Boa. O que aconteceu para o Boa vir para Varginha? O que a prefeitura dá para o Boa atualmente? Bom, primeiro é a infraestrutura da cidade. O Boa, como uma empresa, ele precisava vir para um local onde ele pudesse, nos seus deslocamentos, disputando o Campeonato Brasileiro, facilitar logisticamente esse deslocamento. Então, o aeroporto que nós trouxemos, ou melhor, eu fiz com que essas linhas aéreas fossem praticadas e o Boa se beneficia muito disso. Precisava ter também um estádio que foi readequado totalmente às leis, à questão do Estatuto do Torcedor. Fizemos isso e naquele momento vimos a necessidade de ter um time que representasse Varginha e que também a população o acolhesse para viver ambientes de grandes eventos esportivos como uma subsede de Copa do Mundo, por exemplo. Eu falo subsede, gente. Eu vi alguns candidatos falarem que não tinha jeito de trazer jogos para cá. É um absurdo as pessoas entenderem o que é uma sede da Copa do Mundo e uma subsede, até porque temos que ter estádios muito maiores e outras infraestruturas. Então, infraestruturas. O que eu quero dizer é o seguinte: o estádio municipal hoje, ele foi readequado para que atendesse às exigências, inclusive da imprensa. Hoje eu fico muito feliz de termos novos profissionais sendo lapidados nesse caminho que eu acho fantástico. Eu até parabenizo a todas as pessoas da imprensa e eu acho que nós contribuímos nesse sentido. Então, sermos uma subsede da Copa do Mundo fez com que o Boa representasse esse treinamento contínuo dos comerciantes, dos donos de hotéis, que ampliaram as suas vagas em 30% nos finais de semana, e eu vejo que a vinda do Boa para cá, ela dá também essa autoestima e também o lazer das pessoas com qualidade e com custos acessíveis. Prefeito, então não tem dinheiro na jogada, a prefeitura não deu dinheiro para o Boa. A prefeitura, foi boa pergunta, ela fez a infraestrutura do estádio, que é municipal, e esse custeio é sim, porque é um patrimônio, e é ali que o Boa joga.
O centro de treinamento ali na Rua Paraná também foi disponibilizado para isso. E eu, mais que ninguém, viajei e também aqui dentro da prefeitura, dentro da cidade de Varginha, abordei várias empresas que hoje são parceiras e estão explícitas aí. O mais importante é isso, é cativar o público. Cativando o público, fazendo uma fidelização dessa torcida, as empresas, possíveis patrocinadoras, elas entendem que esse é o caminho e estão indo para lá. E lógico que isso tem um tempo, tem um momento para que isso ocorresse e está acontecendo. Todos devem saber. Eu garanto que o Boa fica aqui, eu ficando, porque nós fomos as pessoas, quem viabilizou a vinda. E no início havia críticas de todos os lados. Hoje eu fico até muito feliz, estamos participando de debates, todos os candidatos estão defendendo o Boa, pessoas que nunca foram inclusive no estádio municipal ver o jogo do Boa, agora eles estão indo, que bom, pelo menos eu acho que a gente fez alguém ir no estádio, nunca foi. Corujinha, quando você diz que vai manter o Boa aqui em Varginha, a gente tem informações que lá em Ituiutaba, a terra natal do Boa, está sendo construído um belo estádio e o time, os moradores de lá querem que o time volte. Então, como segurar o Boa aqui? Bom, primeiro é a infraestrutura da cidade. Conforme eu disse, não há só a questão do estádio, existe toda a questão do deslocamento e ter o acolhimento da cidade. Para que a gente possa fazer com que o Boa fique aqui na nossa administração, já trabalhamos algumas ações através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, onde o Boa é um grande parceiro na captação de recursos de empresas, para que a gente pudesse sedimentar as categorias de base em parceria com a Secretaria de Esporte, a CEMEL. Isso faz com que haja essa sedimentação. Outro projeto em relação a doações de área, igual alguns candidatos estão comentando, que vai doar uma área para o Boa, que bom. É um projeto também. Eu não o fiz até esse momento porque a gente precisava criar esse noivado. Então agora está na hora de casar. Mas para casar você tem que ter a casa, você tem que ter as pessoas que alimentam esse casamento e a torcida faz isso e eu estou muito feliz e muito animado, porque o grande projeto nosso para o Boa é vincular com as categorias de base, integrando com o esporte amador, integrando também com objetivos lá na frente de podermos sim ter acesso a uma Série A do Brasileirão. Isso que vai acontecer esse final de semana, como Cruzeiro e Vasco, só aconteceu por intermédio do Boa, e nós também. Por quê? Porque há uma relação comercial também do Boa com os times da Série A, e o Cruzeiro é um deles. Vocês sabem disso, que alguns jogadores estreitaram essa relação e nós comemoramos juntos. Ok, mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar sobre meio ambiente. Por que o aterro sanitário ainda não entrou em operação? Bom, é importante lembrar que houve uma evolução no nosso mandato em relação às questões ambientais. Foi no nosso mandato que criamos a Secretaria do Meio Ambiente. No nosso mandato é que fizemos a legitimação do CODEMA, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Fazendo isso, nós demos uma sedimentação na cultura ambiental. Foi o primeiro passo. O segundo passo é trabalhar essas ações, como ter migrado de um antigo lixão. Temos que lembrar que o que eles chamam de lixão há 20, 30, 40 anos era a mesma coisa do que é hoje, mas avançamos muito, migramos para um aterro controlado. Agora a próxima etapa é a operacionalização do aterro sanitário, através das licenças de operações. O aterro sanitário, ele tem que ser operado junto com a coleta seletiva. Por quê? Porque nós temos que dar essa informação correta. Por quê? Porque o aterro sanitário, ele tem uma vida útil também, às vezes de 10, 15 anos, dependendo do material que chega até lá. Por isso a coleta seletiva, ela tem que vir junto com o aterro sanitário. Fizemos um projeto de lei, encaminhamos uma proposta para a Câmara Municipal em março, para que ela pudesse dar uma autorização da Prefeitura, fazer um convênio, por exemplo, com a Copasa, com custos muito menores dessa operação. Até hoje não foram votados. Tivemos que fazer uma nova iniciativa para começar a fazer um edital dentro da lei, logicamente, para que ainda esse ano ele seja operado
pela exigência não só legal, como o desejo nosso de operar o aterro em parceria com a coleta seletiva. Então está faltando a licença operacional. Não, a licença de operação ela está praticamente pronta. Agora nós precisamos abrir um edital um edital de operação do aterro sanitário, que é a próxima etapa. Ok. Mais um tema, ou melhor, vamos para um intervalo. Dentro de 3 minutos nós voltamos com o candidato à reeleição, Eduardo Corujinha. Estamos apresentando Itatiaia nas eleições 2012. Se não fosse o LFG, hoje eu não seria defensor público do Estado de Minas Gerais. Este é o Marco Túlio, que tinha como objetivo conquistar um alto cargo público na área jurídica. E com o apoio da LFG, foi aprovado para a Defensoria de Minas Gerais. A rede LFG possui aulas telepresenciais, altos índices de aprovação e um corpo docente especialista. Faça como o Marco Túlio. Acesse lfg.com.br e conquiste uma carreira pública. LFG 3223-5362. Alfenas, Campo Belo, Pouso Alegre, São Lourenço e Varginha. Quero minha cidade decente, uma cidade melhor para viver. É o novo chegando pra gente. Eloy Mendes, bem melhor pra você. Sou Júlio Maiolini. Sou mais Eloy Mendes. Vote 13. Quer dinheiro na mão sem complicação? A Pernambucanas tem a solução. É o Saque Fácil Pernambucanas. É crédito na hora e prazo de montão. É dinheiro no bolso e até 12 vezes para pagar. É isso mesmo, até 12 vezes para pagar com as melhores taxas de juros. E aí, tá esperando o quê? Pare de procurar crédito por aí. Acabe com todas as contas atrasadas de uma vez, só com o empréstimo pessoal mais fácil que você já viu. Passe na Pernambucanas e peça já o seu. O Senac está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de cuidador de idosos e auxiliar administrativo para a cidade de Eloy Mendes. Compareça no dia 13 de setembro, entre 9 da manhã e 5 da tarde, na sede do CREAS, Rua João Batista Ximenes 34, no centro de Eloy Mendes, e faça sua matrícula. Cursos gratuitos de cuidador de idosos e auxiliar administrativo oferecidos pelo Senac Minas, vagas limitadas. Informações 3212-7903. Quero minha cidade decente, uma cidade melhor para viver. É o novo chegando pra gente. Eloy Mendes, bem melhor para você. Sou Júlio Maiolini. Sou mais Eloy Mendes. Vote 13. Atenção, começou a quinzena imbatível Pernambucanas. Todo o departamento de cama, mesa, banho e decoração em até 10 vezes sem juros e sem entrada. No carnê ou no cartão. Jogo cama casal, 4 peças, R$29,90 ou 10 de R$2,99. Edredom microfibra casal, R$39,90 ou 10 de R$3,99. Colcha casal jacar, R$79,90 ou 10 de R$7,99. Tapete veludo, R$1,33 por R$1,90. Apenas R$69,90 ou 10 de R$6,99. É isso mesmo, tudo na quinzena Pernambucanas em até 10 vezes sem juros e sem entrada, no carnê ou no cartão. Aproveite! Fashion X, para Varginha e região, o que há de melhor em aluguel e venda de vestidos para festa. Fashion X, 3212-7100. Você faz a diferença na torcida pelo Boa. Neste sábado, às 9 da noite, tem Boa Esporte e Patinga, no Melão, em Varginha. Ingressos antecipados a R$4 para os portões 3 e 4. Boa, faça parte dessa torcida. Vote 12. Educação de qualidade, com melhoria do transporte escolar, merenda cada vez melhor e professores cada vez mais capacitados. É só com William. Vote 12. Voltamos a apresentar Itatiaia nas eleições 2012. 11h45. Voltamos com a entrevista com o candidato à reeleição, prefeito de Varginha, Eduardo Corujinha. Essa entrevista está sendo transmitida também pelo nosso site e a partir da tarde de hoje vai ficar disponível em áudio e vídeo para você rever quando quiser. O endereço itatiaiasuldeminas.com.br. Candidato, vamos a mais um tema. Itatiaia nas eleições 2012. Vamos falar sobre saúde. Vamos lá. Candidato, por que o SAMU ainda não entrou em funcionamento? Bom, nós temos que lembrar, gente, que o projeto SAMU, ele não está relacionado apenas com a questão de ambulâncias. Nós temos que lembrar que o SAMU é um projeto de um sistema de resgate com a presença de médicos, onde a cidade de Varginha é uma entre 153 no sul de Minas.
Esse número é impactante até para que as pessoas saibam que é aqui em Varginha a sede. Isso faz, e vai ser a sede, faz alguns benefícios nesse sentido. Primeiro, que o custo de um SAMU regional não é um SAMU municipal, como tem sido dito, porque hoje isso é proibido. Isso não pode mais trabalhar o sistema SAMU sem ser regionalizado. E a grande luta nossa foi disputar com regiões como Teófilo Otoni, Governador Valadares, Triângulo Mineiro, e ter trago para cá esse projeto para ser aqui no sul de Minas é muito interessante. Por quê? Porque os hospitais, vamos falar de Varginha, eles vão ser bonificados com valores que fazem nós dobrarmos os números de leitos de UTI, dobrarmos os números de leitos dentro do hospital. Por quê? Porque precisa ter, depois de um acidente ou um problema médico, a pessoa tem que ir para um local onde resolva o problema dela. Não pode chegar na porta e ficar lá sem esse atendimento. Então, ter trago o SAMU para cá, para o sul de Minas e Varginha sendo a sede, também beneficia outros grandes hospitais da região, até para que eles tenham condições de atender com qualidade e diminuam o fluxo de pessoas que vêm para Varginha porque não tiveram esse atendimento correto na sua sede. E aí eu estou falando que ser uma sede onde engloba prefeituras, por exemplo, de Poços de Caldas, de Pouso Alegre, Passos, São Três Corações, eu estou dando um exemplo porque as pessoas têm que ter a informação correta. O custo disso é 9 milhões de reais por mês. Esse custo é dividido entre o governo federal, 50% do governo federal, 25% do governo do estado e o restante dos outros 25% dividido entre os municípios. Em que estágio nós estamos? Primeiro, é ter a confirmação que o local, a sede seria aqui. Isso foi feito. Segundo, ter a aprovação de 153 municípios, inclusive na Câmara Municipal de cada um. Isso não é fácil. Terceiro, tem que ter um concurso público. E nós estamos falando de uma mão de obra local aqui para Varginha, em torno de 250 novos empregos, entre médicos, motoristas e paramédicos. Então, esse é o grande projeto e isso não pode ser interrompido, porque quem começou fomos nós e a informação correta é essa. Ele salva vidas. Então, depende de cada um desses 150 municípios fazer também essa aprovação. Sim, mas isso é um caminho que já foi feito nesse um ano. Isso eram etapas a serem vencidas. A primeira etapa era mostrar que Varginha tinha interesse de ser a sede do sul de Minas inteiro. Segunda etapa, cumprir as questões burocráticas para haver liberação desse valor, que é um valor muito alto e que o município não pode bancar sozinho, até porque não tem não só condições e nem tem necessidade disso. Nós temos que falar que Varginha é o portal do sul de Minas também na área da saúde. Então eu quero deixar claro que eu sou proibido por lei de fazer movimentações com as ambulâncias, as poucas ambulâncias que estão aqui, que são 13 ou 14, mas o sistema SAMU geral são quase 50 ambulâncias para atender o sul de Minas inteiro. Mas e se algum município não quiser ajudar com esse repasse financeiro, aí como é que fica? Então, mas essas etapas já foram vencidas, Estela. Quando você abre um edital, uma negociação, por isso que demora-se um ano, porque você tem reuniões sistemáticas com os consórcios de cada região, essa etapa já foi vencida. Isso nós já conseguimos. Por isso que agora a próxima etapa é o quê? Um concurso público feito através do Estado em parceria com o município para ter, inclusive, treinamento desses profissionais, porque são profissionais extremamente qualificados, mas precisam passar por um treinamento e um processo de adaptação, inclusive de portas de entrada de outros hospitais. E aqui nós vamos falar do Hospital Regional, do Hospital Bom Pastor e também da UPA. Com isso, nós vamos ter recursos novos para dobrar o número de leitos, como eu já citei, como ter profissionais que hoje temos dificuldades, como a questão da pediatria, e é uma forma de garantir a remuneração desses profissionais com esse novo serviço. Depois do concurso, então, as ambulâncias podem começar a circular? Sim, mas não são, elas têm que estar integradas com obras dentro desses hospitais para acolher esses pacientes, inclusive com equipamentos novos. Não é o projeto SAMU só o deslocamento de pacientes como se fosse uma remoção pura e simples, não. Essas ambulâncias, elas têm centro cirúrgico, algumas delas têm UTIs,
de deslocamento para explicar para a população qual é esse grande projeto, para ainda esse ano. Ok. Mais um tema. A Itatiaia não perde voto. Vamos falar sobre cultura. Corujinho, o governo petista é considerado o governo que acabou com a Feira da Paz. Qual a opinião do senhor sobre esse evento e por que ele deixou de ser realizado? Bom, discordo dessa afirmação. Eu quero até deixar claro que a filosofia da Feira da Paz há 20 e tantos anos atrás era para beneficiar instituições e ONGs parceiras, instituições sociais. Hoje nós fazemos isso de uma forma quase que direta e temos que entender que esses projetos envolvendo ações sociais relacionados à cultura, nós fazemos isso com Festival da Canção, Festival Viola de Todos os Cantos, onde socialmente a gente sabe que exploramos a cultura também com esse viés social. E quando eu falo da Feira da Paz, o nosso projeto é fazer com que novos grandes eventos continuem ocorrendo aqui em Varginha, sem que esse recurso seja tirado daqui. Então, se antes, há 20 e tantos anos atrás, a Feira da Paz tinha recursos que era doado para as instituições de caridade, hoje nós fazemos de uma forma direta, sem que isso seja, inclusive, tendo exploração sobre isso. O dinheiro ele tem que ficar aqui. Grandes eventos têm que acontecer aqui em Varginha porque atrai pessoas de todo modo. Mas agora, vincular as instituições de caridade, eu posso afirmar que nós já fazemos através de inúmeros convênios diretamente, e essa figura de Feira da Paz relacionada a grandes eventos vão continuar, mas não com viés de repassar para instituições de caridade, igual era há 20 anos atrás, porque os valores, pelo trabalho que era, o repasse era muito pequeno. Hoje a gente faz diretamente com a grande parceria que a gente tem com o governo federal, e eu acho que é muito mais viável, e nós queremos continuar com grandes eventos culturais nesse modelo, mas sem vincular necessariamente a repasses para empresas que venham aqui em Varginha, faz esse evento e leva o dinheiro para fora. Sim. Sorteio de mais um tema, lembrando que agora a gente começa a repetir os temas que já foram repassados. E vamos falar de novo de esportes. Candidato, ainda é possível fazer com que Varginha seja uma subsede da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016? Sim, é um grande desafio, né? As metas que nós cumprimos para pleitear ser uma subsede, quais eram? Primeiro, a questão de um aeroporto com linhas aéreas, e nós fizemos. Segundo, a questão de ter uma infraestrutura de saúde, como não existe aqui do sul de Minas, envolvendo essas questões de cirurgia cardíaca, hemodinâmica, as questões de grandes exames como de ressonância magnética que veio do nosso governo. Isso tudo dá uma garantia para as delegações virem para cá. O terceiro era a questão de centros de treinamento, como o próprio estádio, que adequamos de toda forma. E o quarto envolvia a questão de hotelaria. Por quê? Porque muitas dessas delegações, muitas vezes eles exigem tipo modelos de resort e tudo mais. Isso não está dentro da nossa governabilidade, mas nesse governo nós confirmamos a chegada de 3 novos hotéis, mais 3 novos hotéis já fizeram solicitação para ser implantado aqui no nosso município. Isso provoca essa iniciativa privada, e a gente fica feliz para isso. Em relação às Olimpíadas, o grande objetivo nosso é sermos uma região, uma sede, uma cidade que faça um intercâmbio com delegações olímpicas. Hoje nós já fizemos essa autorização do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, na questão do tênis, envolvendo, por exemplo, as instalações físicas do Clube Campestre, para ter intercâmbio, aclimatação, e vão dar os mesmos benefícios de melhorar o comércio e trabalhar esse fomento turístico. O mais importante também, mirando agora a questão olímpica, é que a nossa Secretaria de Esporte, a CEMEL, ela tem um conceito de formar novos atletas, inclusive atletas olímpicos. Nas Olimpíadas agora de Londres, 3 atletas eram da nossa Secretaria de Esporte. Isso anima, motiva os jovens que estão na CEMEL, que antes não existia. Temos que lembrar isso, gente. Antes de 2001 não se existia esporte
especializado aqui em Varginha. Somente na nossa administração, nesse modelo de administração que começou com o Mauro, eu participei, que a gente viu todo esse crescimento, e por isso que a gente motiva a ser uma subsede da Copa do Mundo e um centro de treinamento olímpico. Corujinha, antes da gente partir para as considerações finais, eu gostaria que você me explicasse rapidamente, é possível ainda a cidade entrar em contato com o comitê de organização da Copa do Mundo, que está mais próxima, oferecer novamente Varginha, porque a gente sabe até agora que só Extrema, aqui no sul de Minas, já está aprovada como subsede. É possível continuar a negociação? Sim, isso é muito dinâmico, Estela. Isso existiu etapas. Numa primeira etapa, até a Extrema foi contemplada, porque o que fez o grande diferencial dele era a questão de ter um resort, inclusive particular. Não há ambição nenhuma do município construir isso. Quem construir é iniciativa privada. Essa questão, ela é dinâmica, existem outras ações que nós estamos fazendo de uma forma contínua, mas o mais importante é provocar a iniciativa do empreendedor, dono de hotéis, investidores, a fazerem isso. E eles estão fazendo. Então, a gente vai mirar isso. Se vamos ser ou não podemos sofrer por conta disso, mas a gente vê que a população aderiu a esse projeto, e esse exemplo do Boa, vendo aí como jogo, intermediando esse jogo do Cruzeiro e Vasco, provoca inclusive um treinamento para a nossa população de poder ter orgulho de sediar grandes eventos. Ok, 11h57. Eduardo Corujinha, nós estamos terminando essa entrevista. O senhor fique à vontade para uma mensagem aos seus eleitores. De quantos segundos? 1 minuto. 1 minuto. Bom, aqui é muito rápido, agradecer, parabenizar, fazer sempre uma alusão ao nosso projeto. Esse projeto começou em 2001 e ele não pode parar. Varginha não pode parar. Eu falo isso porque nunca tivemos tanta aproximação com o governo federal, e sou do mesmo partido da presidente Dilma, e o nosso vice-prefeito, Rogério Salomé, é do mesmo partido do vice-presidente da República. Inclusive, eu quero fazer uma homenagem também ao Rogério, porque eu tenho orgulho de apresentá-lo como candidato a vice-prefeito comigo, uma pessoa que ascendeu a sua carreira profissional vindo das camadas mais humildes. Por quê? Porque dessa forma ele se identifica ao nosso projeto. É um projeto que sempre prioriza as pessoas mais simples e mais humildes, e nós demos dignidade a isso. Por isso que a gente está aqui defendendo com muito amor, com muita paixão, continuar como prefeito de Varginha, porque ainda tem muita coisa a ser feita, mas muita coisa já foi preparada para o sucesso nesse próximo mandato. E eu quero agradecer e parabenizar o carinho que vocês sempre tiveram com a gente, porque a Itatiaia começou com a gente no nosso governo, e mais uma empresa que veio para cá, e a gente fica muito feliz. Ok. Candidato Eduardo Corujinha, nós agradecemos muito a sua presença nos estúdios da Rádio Itatiaia. Boa sorte na campanha, sucesso no governo, caso seja reeleito. E amanhã continuaremos com o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Varginha, novamente às 11h da manhã. Esperamos vocês. Uma boa tarde. Você ouviu pela Itatiaia, sul de Minas, rodada de entrevistas com os candidatos.